Olá pessoal, meu nome é Mark, sejam bem-vindos a mais um curso de Java focado na prova de certificação Java. Hoje você vai aprender que métodos estáticos só podem acessar variáveis estáticas. Nós vamos construir um programa que vai ler duas notas de um aluno e em seguida vai exibir a média dessas duas notas. Crie duas variáveis, variável N1 e variável N2, do tipo float. Em seguida, crie uma variável também do tipo float, chamada média. Nós vamos criar um método estático chamado insira nota, sem retorno, que vai pedir que o aluno digite essas duas notas, e essas notas vão ficar alocadas na variável nota 1 e nota 2. Para ficar mais interativo, nós vamos usar a classe chamada JOptionPane. .show input dialog e vai pedir para que seja digitada a primeira nota. Digite a primeira nota. Fecha com ponto e vírgula. E essa primeira nota vai ser atribuída à variável N1. Como a classe JOptionPane ela retorna uma string ou um nome, a gente vai precisar fazer uma conversão para que ela retorne o tipo float. Então, float parse float e tudo o resultado da classe JOptionPane vai ser convertido para o tipo float. E a gente vai copiar essa linha de código e vamos colar aqui embaixo. E digite a segunda nota, e vai ser alocado na minha variável N2. E a nossa ideia Eclipse mostra um erro para a gente aqui, que não é possível fazer uma referência a uma variável não estática. Como eu disse anteriormente, um método estático ele só pode fazer referência ou acessar variáveis do tipo estático. Aqui no caso é uma variável de instância, então a gente vai colocar a palavra static para que o nosso método estático consiga acessar essas variáveis. Você pode perceber aqui que o erro sumiu. Se a gente tirar a palavra static, o erro retorna. Então vamos rodar nosso programa para ver se ele vai funcionar. Bom, não vai funcionar porque a gente não chamou o nosso método aqui, nosso curso teste, né? Nossa classe de teste com o método principal. Então a gente vai chamar o nosso método, né? Como é um método que pertence à classe, ou um método estático, a gente pode acessar esse método chamando a classe curso, ponto, o nome do método, insira nota. Agora sim, digite a primeira nota.
7. Digite a segunda nota, 8. Agora vamos criar mais um método que vai ter a função de calcular a média dessas duas notas. Então, static void, que não vai ter um retorno, calcula média. E dentro desse método, nós vamos criar um algoritmo que vai ser o seguinte: a média ela vai receber a soma de N1 mais N2 dividido por 2. A gente fecha a instrução ponto e vírgula. E nossa ideia, Eclipse continua reclamando que não é possível fazer uma referência para uma variável não estática. Ou seja, métodos estáticos só podem acessar variáveis estáticas. Então eu também vou declarar essa variável, que no caso aqui ela ainda é uma variável de instância, e vou transformá-la numa variável estática ou uma variável de classe. Aí sim o meu código funciona corretamente. Vamos criar um terceiro método que vai ter a função de exibir a média na tela. Então vai ser static void exibe média. Também vamos usar a classe de OptionPane. .show message dialog. E vamos exibir a mensagem: a média é mais concatenar, quase que não sai, com a média. E na nossa classe teste, nós vamos chamar todos esses métodos: curso ponto calcula média e curso ponto exibe média. Vamos ver como ficou. Digite a primeira nota, 9. Digite a segunda nota, 8. A média é 8.5. Bom, nosso programa funcionou. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que uma variável de instância sem o static pode ser usado? Ou melhor, será que um método não estático ele pode acessar uma variável estática? Aí é que está a surpresa. No contrário, pode. Um método não estático ele pode acessar uma variável de classe ou uma variável estática. Agora, uma variável não estática, ou seja, uma variável de instância, ela não pode ser acessada por um método estático. Nesse caso, não. Então, vou colocar static aqui de novo. E nosso código fica 100%. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.